o 21. Isaías, capítulo 21. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque! Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponha um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos. Então o vigia gritou: Ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto e estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavaleiros em fila de 2. Ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu estou anunciando a vocês mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Esta é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido.
poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Olha só. Capítulo 21. Do 1 ao 2, então, anúncio da destruição da Babilônia. Sua destruição é consequência das suas injustiças. E olha que ele está prevendo. A Babilônia foi um dos grandes inimigos de Judá, né, de Judá, de Israel, que acabou os levando em exílio depois. Lembra que, inclusive, Daniel fala sobre isso, né? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego. E aqui Deus já está prevendo a sua ruína, depois pelos, se não me engano, os medos e os persas, que eu até já comentei que para não se tornar um ciclo vicioso, esses povos que vieram destruir a Babilônia não tinham interesse na riqueza, no dinheiro, no povo, não tinham nas terras deles, não tinham nenhum interesse. Inclusive depois Esdras, Ester e Neemias descrevem o retorno do povo de Israel de volta às suas terras e recuperando os antigos direitos que eles tinham, né? E aqui então Isaías tem uma visão terrível sobre o que haveria de acontecer. Então a gente vê que as profecias de Isaías, elas se manifestam de duas formas. Uma através de profecia, como a gente conhece, e outra através de visões. Ele tinha visões com relação ao que ia acontecer. Mas a gente vê que isso só aconteceu porque Isaías era um homem extremamente obediente. Quem é que conhece, antes do tempo de Isaías, algum profeta que precisou andar só de cueca para fazer a obra de Deus? Conhece algum? Não? Nem eu, não tem? E aí Isaías podia perguntar, tá, Senhor, mas e por que eu? Porque eu quero. Às vezes o crente fala isso. Tá, mas e por que só comigo? Porque eu quero. Qual outro depois de Isaías precisou andar só de cueca para pregar e evangelizar? Por que só comigo? Porque eu quero. Então tem coisa que Deus não vai ficar te dando explicação. É a coisa mais doida do mundo. Mas é para fazer. Por quê? Porque eu quero. Então, Oséias. Exato. Oséias é outro exemplo que teve um ministério bastante peculiar. Ele não teve o direito de botar o nome das filhas. Botou uns nomes, olha, Jesus, amado, só Deus para ter inspiração nos nomes tão feios, né? Tá, mas por que esse nome? Porque eu quero. Então a gente vai estudando, a gente vai entendendo que Deus, por vezes, Ele não fica dando muita explicação. Ele quer que seja feito dessa forma, naquele momento, naquela época, ponto final. E Ele vai querer que a gente faça daquele jeito. Tá, mas e por que os outros não precisam? Ele não te perguntou. A coisa é doida mesmo. Se é só para ti, é só para ti mesmo. Tá, mas eu vou apanhar sozinho e tu ainda tem que ficar feliz por isso. Isaías, ele conseguia entender, ter esse relacionamento com Deus. Deus mandou ele andar de cuequinha, lá estava ele de cuequinha para cima e para baixo. 3 anos, não é 3 dias. 3 anos. E lá ele ia. Aí depois, quando ele já estava acostumado, Deus mandou ele botar roupa de novo. Olha só que coisa doida. Então observa aqui, por que ele conseguia ter esse contato com Deus tão forte? Poxa, ele profetizou desgraças que foram acontecer, algumas delas 300 anos depois. Que inclusive que é o contado, acho que é de Isaías do 30, não? Deixa eu ver aqui. É do 39 em diante. Do 40 em diante,
que eu já preparei o curso até o capítulo 39, isso mesmo. E do 40 em diante que ele começa a contar todos esses fatos que aconteceram e como aconteceram. Então observa que estas características nós temos que perceber que tem coisas que por vezes Deus porventura pode pedir para te fazer e ele vai pedir só para ti. Para ninguém mais, só tu. E ele tem os motivos dele. E ele não vai ficar te dando explicação. Ele quer que tu faça desse jeito, ponto final. E ele fez com Isaías, ele fez com Oséias. E isso ajudou, isso mostrou que Isaías realmente amava a Deus. Lá com Abraão, que pediu o filho dele em sacrifício. Para qual outro servo Deus disse, vai e mata teu filho? Nenhum outro. Ou seja, há características que Deus vai pedir, por exemplo, que o bispo José fizesse, que nunca pediu para ninguém. Mas e por que só ele? Porque Deus quer. Ponto final. Daqui a pouco eu nunca vou precisar fazer ou passar por aquilo que ele já passou. Porque Deus quis assim. Isaías se mostrou um grande homem, conseguiu cumprir o ministério dele, mas como estava me falando uma vez um anjo, que Isaías por muito pouco não teria conseguido cumprir com todo o ministério dele. Foi por muito pouco. Porque o ministério dele foi muito difícil. Muito difícil. Tanto que historiadores dizem que ele foi cerrado ao meio. Hebreus mesmo descreve que alguns profetas foram cerrados ao meio. Pendurado de perna para cima e cerrado. Alguns historiadores acreditam que esta afirmação que está lá em Hebreus, se eu não me engano, é Isaías. E ainda tem crente que acha que a vida dele é difícil. Então observa as diferenças, as características. Uma pessoa não é igual à outra. Um ministério nunca vai ser igual ao outro, assim como um ramo da oliveira nunca vai ser igual ao outro. Pode cortar o seco, nascer um novo, ele não vai ser igual ao anterior. Não vai ter as mesmas voltinhas, as mesmas curvas, não vai ter os brotos ali no mesmo lugar. Ele nasceu no mesmo lugar e a forma dele ir crescendo é diferente. Não é igual. E assim somos nós. Então aqui ele tem essa visão do que ia acontecer. Em meio a uma festa, tudo pronto, é determinado para colocar vigias, para conferir uma possível invasão. A invasão acontece, todos os deuses caídos e quebrados e a destruição chegou. Olha que coisa! No meio da festa, quando tudo estava aparecendo, estava tranquilo, em paz, chegou a desgraça. Ô Brasil, estamos tudo em paz agora, tudo em festa. Em meio à festa da Babilônia aconteceu o quê? Tomara que eu erre. Tomara. Eu estou dizendo, tomara que eu erre, que esse vai ser um ano muito ruim. Tomara. Mas, quanto mais a gente avança nos estudos, mais nos chama a atenção para isso. Capítulo... e continua, ele deu profecias para outros povos. Dumá também é conhecida como Edom. Ou seja, o pavor toma conta. Então, um povo que vivia em paz, cheio de festa e festa, festa e festa, e cervejada e cervejada, festa e festa, carnaval e carnaval, porque lá eles tinham também as festas para os seus deuses. Chegou, acabou a alegria, veio a desgraça, a conta para eles pagar chegou, e com uma força que ninguém quer ver, ao ponto de todo mundo ficar em pavor, como ele fala ali em Edom, ficaram em pavor, querendo que passe logo, tão horrível que era, porque muitos desses povos que invadiam, como a Babilônia, por exemplo,
eram povos extremamente sanguinários mesmo, né? Não se poupava nada, mas não tem dó nem piedade. Saía picando e matando. Era horrível a situação. Né? E eles querendo que passe logo, de tamanho desespero. Né? Por isso que eu tenho falado, tomara que essas coisas aconteçam daqui uns 1000 anos, não agora. O que acontecer vai ter que acontecer, não tem como ser diferente. Não adianta, tomara que nunca aconteça. Aí eu estaria sendo ignorante. A Bíblia está falando que vai acontecer, Deus tem falado que vai acontecer, ou seja, não tem como reverter. O limite já foi ultrapassado. A questão é quando. A questão não é mais se vai acontecer, a questão é quando vai acontecer. Será que vai ser como a Babilônia, que estava em festa, feliz, contente, que tudo estava bem e normal? Aí acabou normal e o que veio foi pior do que as dificuldades que enfrentavam antes. Profecia também conta Arábia, a guerra chegará e estes fugirão, e Deus ainda dá prazo de 1 ano. 1 ano. Daqui 1 ano, toda a glória de vocês não existirá mais. Então veja o quanto Deus ele é preciso e defende e define tempo para todas as coisas. Tanto é que a Bíblia fala que o dia e hora da volta de Jesus só Deus sabe, nem Jesus e nem os anjos. Ou seja, o tempo já foi definido. O dia, a hora, o ano, o momento que Jesus vai voltar, não é algo que Deus está vendo conforme o que está acontecendo. Não, ele já definiu dia e hora. E tudo que tem para acontecer antes, vai acontecer antes. Independente de qual geração esteja viva, se a minha, ou dos meus filhos, dos netos, bisnetos, sei lá. Não, quando chegar no dia e hora, vai acontecer. Vai acontecer. Tudo já está definido. E ele vai continuar falando, né? Então,